Bom dia, pessoal. Boa segunda-feira para vocês. Eu já começo desejando uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor, cheia de momentos especiais com o Senhor, momentos em que Ele vai falar com você, momentos de respostas, momentos de comunhão. Bom dia, minha linda Rosângela. Eu declaro no nome de Jesus que essa seja uma semana especial e cheia do Senhor, cheia da presença do Senhor. Nós vamos estudar hoje o Salmo 73, que está cheio de ensinamentos para a gente. Bom dia, Lucas. Deus abençoe você, sua família abençoada. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção reservada para falar com você hoje. Vamos orar, porque a Bíblia, com a revelação do Espírito Santo, ela é diferente, né? E que a gente tenha essa condução dele aqui. Que não seja só um salmo, como a gente às vezes vai passando, tem tantos salmos, né? Não, que seja diferente, que tenha uma revelação hoje pra gente aqui, tá bom? Pai, obrigada, Senhor, por esse final de semana que se passou, pela oportunidade que o Senhor nos deu para descansar, para renovar as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso vigor. Muito obrigada, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor permaneça conosco durante essa semana. Nós entregamos e consagramos a nossa semana ao Senhor, dedicamos a nossa semana ao Senhor, entregamos as nossas horas, os nossos dias, cada momento em tuas mãos, pedindo a tua condução, nos conduza nesse tempo. Fale conosco nesse tempo, que seja um tempo de fartura da tua presença, que seja um tempo de fartura de momentos contigo. Espírito Santo, venha com poder e com glória, papai, renovar, Senhor, o nosso ânimo, o nosso vigor, falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações. Por favor, nós clamamos, Senhor, por mais da tua presença, mais do teu toque sobre nós. Deus, no nome de Jesus, papai, levante pessoas para abençoar a nossa vida com palavras. Nos levante para abençoar a vida dos outros com palavras. Senhor, que seja uma semana ligados espiritualmente ao que está acontecendo, Senhor. Nos dê esse discernimento, abre os nossos olhos espirituais. Eu repreendo agora toda a cegueira espiritual e declaramos no nome de Jesus, Pai, a abundância da tua presença. Fale conosco e traga a revelação daquilo que o Senhor deseja para nós hoje, Senhor. Estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o salmo de hoje ele é um salmo que vai falar sobre inveja. E eu gostaria que vocês entendessem a perspectiva dessa inveja que nós vamos trabalhar. Nesse momento, nós não seremos o foco, né? Como se a gente vai falar sobre pessoas que têm inveja da gente. O foco não é esse. O foco é falar de quando nós possivelmente podemos ter inveja um dos outros. E aí você, não, isso não é para mim, essa palavra não é para mim. Eu gostaria que você acreditasse que ela pode ser sim para você. Porque o nosso coração, e para mim, né? Quando eu falo para você, eu me enquadro nisso. Porque o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente pode achar que tá tudo certo, mas a gente pode estar ali cobiçando algo que alguma pessoa tem. E isso nos leva para um lugar que não é o lugar que o Senhor tem para nós. Esse salmo, ele foi um salmo escrito por Asaf. Ele era um levita, ele estava ali na presença do Senhor, ele conhecia a palavra. Não era um homem que estava longe da presença de Deus, mas ainda assim ele nutria esses sentimentos no coração dele. E o como, quando a gente nutre esses sentimentos, acaba nos levando para um outro lado da força, que não é o lado que o Senhor deseja para você. A inveja, ela é na verdade um veneno, e esse veneno, ele mata mais quem sente a inveja do que aquela pessoa que é alvo da inveja. Assim como o perdão, né? O perdão, não libera o perdão, a pessoa que nutre vai sentindo aquela amargura, aquele sentimento, vai tomando mais do próprio veneno do que a pessoa que não recebeu o perdão, diríamos assim. Então, tenha em mente que a inveja, ela é um veneno. E quanto mais a gente vai tomando desse veneno, mais a gente vai se contaminando. Tem um veneno que eu esqueci o nome, que ele é um veneno que ele vai minando partes do seu corpo, mas a principal é a boca. Ela paralisa a boca, a capacidade da pessoa falar, e aos poucos ela vai perdendo a capacidade
capacidade de respirar, né? E se a gente for comparar a inveja como esse veneno, ela contamina também a nossa boca. Aos poucos a gente vai perdendo a capacidade de falar coisas boas a respeito de alguém, né? A gente fica impedido mesmo de ver coisas boas, de glorificar, de ser grato quando algo bom acontece com alguém, porque isso mina os nossos lábios, mina a nossa capacidade de ser grato, de louvar a Deus por algo de bom que acontece com o outro. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos, porque é uma palavra grande, né? Tem aqui vários versículos, mas eu vou fazer alguns pulos aqui e refletindo parte a parte junto com vocês, tá bom? Bom dia, Paulinha! Deus abençoe você. No final vamos orar pelo seu pai, tá bom, minha linda? E declarar vitória. Depois mande notícias também, coloca aí como que ele tá. A gente tá falando sobre inveja hoje. Vai começar dizendo assim, Asaf, esse levita vai dizer assim, sem dúvida Deus é bom, bom para os bons e bom para os de bom coração. Essa frase por si só já mostra um pouco da vida de Asaf. Por quê? Porque Asaf não era um ignorante, ele conhecia a palavra de Deus, ele foi criado sobre firmes propósitos, né? Ele foi criado sobre um fundamento cristão, sobre princípios, e ele já caminhava com Deus há um tempo. Apesar disso, né, ele sentia algumas coisas ruins no coração dele, mas ele fala, sem dúvida, eu sei que Deus é bom. Ele é bom para aqueles que são bons e bons para os bons de coração. Isso faz parte de um princípio da Bíblia, né? De Deus, da aliança. Quando Deus faz aliança com os filhos dele, quando Deus faz aliança com o seu povo, ele vem com a sua bondade, suprindo ali as necessidades do povo de acordo com o que Deus achava que era bom, né? Não de acordo com as nossas necessidades. Às vezes a gente pode ter a falsa impressão de que Deus é um mordomo para nós, de que ele nos serve e que ele está à nossa disposição, a gente aperta uma campainha e as coisas vão descendo do céu. Não é bem assim, mas Asaf consegue reconhecer nesse primeiro versículo a bondade de Deus, e que Deus era bom para aqueles que tinham uma aliança com ele, e de fato isso procede. E ele vai continuar dizendo, mas, e aí quando ele começa com mais a gente já vê, apesar de eu saber que você é bom, eu quase te deixei escapar. Eu quase deixei de ver a sua bondade. Eu tô lendo uma versão que chama a versão A Mensagem, tá? Então, ela é um pouco diferente da mensagem tradicional. Então, quando ele fala, eu sei que você é bom, mas eu quase deixei escapar. Eu quase deixei de ver a sua bondade. Ele fala isso. Por quê? Como a gente já sabe que ele vai falar sobre inveja, a gente percebe já de antemão aqui que como que uma pessoa invejosa, e quando eu digo invejosa, entenda que às vezes pode ser um lugar que a gente entra de desejar aquilo que o outro tem, mas como uma pessoa desse jeito pode deixar Deus escapar, deixando de ver a sua bondade. Entenda que é essa uma das coisas que a inveja faz com a gente. A inveja faz a gente olhar com incredulidade para algumas situações. Quando a gente vê, mas por que isso acontece comigo? Por que fulano que merecia passar por tal coisa não passa? Quando a gente começa a nutrir esses sentimentos dentro do nosso coração, a gente entra num lugar de incredulidade sobre a bondade de Deus. A gente começa a achar que Deus ele é bom com algumas pessoas e ele não deveria ser. Ou então Deus ele é bom, Deus acaba não sendo bom comigo em todo o tempo. Isso me leva para um lugar de incredulidade. Ou seja, a inveja ela está mais vinculada à incredulidade na bondade de Deus do que em uma desobediência, do que desobedecer de fato sobre alguma coisa. Então, quando a gente fica nesse lugar sem fé, porque a incredulidade é falta de fé, eu tenho falta de fé na bondade de Deus. Eu não confio na forma como Deus é bom com as pessoas. Eu acho que talvez Deus esteja exagerando na bondade com um e na bondade com o outro. A gente está julgando o quanto Deus é bom. E isso faz, de fato, como o salmista disse aqui, a gente deixar de ver a bondade de Deus, vontade de Deus na forma como ele lida com as pessoas, na forma como ele faz as coisas. E quando a gente deixa de ver a bondade de Deus, é como se a gente tomasse pra gente a responsabilidade de cuidar da gente. Porque se Deus é bom com todo mundo, e às vezes nem sempre vai ser bom comigo, se Deus ele é dessa maneira, tem essa bondade duvidosa, né, que é o que a gente passa a enxergar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer as coisas do meu próprio jeito, porque eu não posso confiar que Deus vai ser bom comigo quando eu precisar. E isso traz pra gente um cargo, um peso, que é demais pra gente, é pesado demais pra gente, né? Então entenda que quando a gente nutre inveja por alguém, deseja o que o outro tem,
tem é muito mais além do que a inveja em si. Isso traz pra gente uma série de consequências, como por exemplo a que eu disse agora, da gente tomar pra gente a responsabilidade da gente cuidar da gente, porque eu não confio tanto na bondade de Deus. Ele pode às vezes errar a mão e acabar sendo bondoso para um quando não deveria ser, e ser mais bondoso para mim quando deveria ser. Então, por conta disso, o Senhor nos encoraja a ter esse coração que é longe da incredulidade. Eu confio no Senhor, eu confio nos seus princípios, nos seus padrões que você estabelece. E se o Senhor deseja ser bom para alguém, quem sou eu para falar? Por que o Senhor está sendo bom para fulano, né? Então, que o Senhor mantenha o seu coração nesse lugar. Um coração num lugar de... Você não é responsável por cuidar de si. Quem é responsável por cuidar de você é Deus. E que você nunca negocie paz pela sua cabeça, porque isso pode acontecer em momentos da nossa vida, tá? Da gente acabar olhando para o outro e falar: Deus, mas que padrão de bondade é esse que você tem? Que alguns você abençoa, filhos você não abençoa. Como que é? Como que funciona isso? Saia desse lugar, é um lugar perigoso demais pra gente. E aí, se a gente continuar, do versículo 4 ao versículo 10 praticamente, ele vai falar e ressaltar o sucesso das pessoas que ele inveja. Ele vai falar como que eles têm sucesso, eles alcançaram o topo, eles não têm que se preocupar com nada, eles não têm problemas para resolver. Olha só, ele começa a ver, olhar para a vida do outro e desejar aquilo. E aí depois ele vai continuar falando não só desse desejo que ele sente, mas também de posturas que os ímpios têm e mesmo assim eles são abençoados, né? Aí ele vai falar: são pretensiosos, arrogantes, mimados, fartos, zombam das pessoas, estão cheios de vazio, perturbam a paz dos outros. As pessoas ainda escutam, eles são como cachorrinhos sedentos, lambendo cada palavra deles. São pessoas que gostam daquilo que falam de si, ficam se envaidecendo perante os outros. Então ele pega aqui e dedica praticamente 10 versículos desse capítulo falando sobre a postura dos ímpios, falando sobre como eles não merecem o olhar bondoso de Deus. Deus é bom o tempo todo. E quem somos nós para dizer que ele deve ser bom com alguns e não deve ser bom com outros? Quem somos nós para isso? Para julgar a bondade de Deus. E um servo de Deus começa a adotar essa postura. Eu não sei você, gente, mas eu tenho certeza. A gente não tem que ficar vestindo uma veste de santidade, eu sou pura, eu sou santa, sendo que a gente conhece os nossos erros. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você olhou para o que o outro tinha. E não diga isso assim, não diga isso, não estou dizendo isso para te fazer sentir mal, mas para você ter um olhar crítico sobre você mesma. Tenho certeza que em algum momento você olhou para algo e desejou. E falou: Senhor, nossa, por que para mim parece ser tão difícil? Eu já falei isso. Nossa, às vezes para mim as coisas parecem ser tão difíceis. Para o outro parece que flui, a promoção vem, as coisas acontecem. Ou sei lá, parece que é mais fácil. Para mim parece que é uma luta. A gente nutre sentimentos como esse no nosso coração. E o Senhor nos alerta, esse salmo está aqui para nos alertar. Para que você guarde o seu coração e então, não negocia a bondade dele, ele é bom o tempo todo. E aí ele vai continuar dizendo aqui, porque ele entende, eu quero que você também entenda, que a raiz do problema, que a raiz da inveja, é a gente achar que Deus não está tratando a gente da maneira como ele deveria. E por conta disso traz uma série de complexos dentro da gente, e não só uma série de complexos que vem dentro da gente, mas também negociar valores, negociar a personalidade de Deus, negociar quem Deus é, a identidade de Deus, acaba vindo por conta desses sentimentos no nosso coração. Aí ele vai falar assim, eu vou dar alguns pulos aqui, tá? Pra gente conseguir fazer tudo com calma. Ele vai falar assim em um determinado momento: perdi tempo jogando conforme as regras. O que eu ganhei com isso? Vou ler aqui o que a Rosângela falou, porque eu gosto dessa interação, preciso ter essa interação com vocês. É verdade, aconteceu comigo semana passada. Olhei sim para uma foto de família feliz no Face e veio esse sentimento, mas logo o Senhor com sua infinita bondade me corrigiu. E é verdade, a gente às vezes acha que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa, não é? Você sempre acha que do outro é melhor e o outro
tá olhando para a sua e tá achando que a sua tá mais verde. Porque a nossa perspectiva, a nossa forma de ver as coisas, ela é adulterada pelos nossos sentimentos de incredulidade. A gente acha que Deus não vai fazer, a gente acha que Deus não vai trabalhar. Tem uma série de sentimentos que vem dentro do nosso coração e a gente acha que, olha lá, naquela casa o Senhor já tá fazendo. E você às vezes não sabe como que é a vida da pessoa, como que é aquele lar. E a gente tem essa tendência. E o salmista, Asaf, diz em um momento falando assim: perdi tempo jogando conforme as regras. Será que valeu a pena? Quem nunca falou assim, nossa Senhor, eu faço tudo certinho, eu estou aqui orando, eu estou buscando. E dá a impressão, quando a gente diz isso, que a gente está perdendo tempo de fato, né? Que eu não deveria estar fazendo tudo isso, porque eu não estou tendo retorno. Eu não estou tendo o reflexo disso, não está voltando para mim, se convertendo em bem. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda, minha linda. Deus abençoe sua segunda. Então, às vezes, a gente acaba achando que não vale a pena permanecer nesse lugar de bondade, permanecer ali acreditando que Deus vai fazer e tal. E isso é um lugar muito ruim, mas sempre dá tempo da gente voltar atrás. E essa palavra nos mostra, e eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela mostra pra gente o tempo todo que não existe super-herói cristão, super-herói gospel. Pode ver que sempre quando a gente está estudando, analisando a vida, a história de alguém, a gente vê homens que erraram. Homens que pecaram, homens que negaram, homens que foram injustos, homens que adulteraram, homens que desconfiaram, que foram incrédulos, mas voltaram para o centro de todas as coisas. E ela só me inspira e me dá, a Bíblia diz para mim o tempo todo com essas histórias que eu também vou conseguir. Que apesar da minha fragilidade, da minha fraqueza, eu vou conseguir. Porque a gente não vê só a história de nossa, olha só, como se fosse um percurso de um herói que acertou o tempo todo. Todos em algum momento erraram. Todos em algum momento questionaram e duvidaram. Então, se essa é a sua realidade, se julgue menos. Mas entenda, perceba, olhe de fora, peça perdão ao Senhor, se arrependa e volte para o centro. Porque o Senhor deseja nos corrigir em todo o tempo e Ele faz isso com a gente o tempo todo. E aí Asaf diz isso: será que valeu a pena, Senhor? Será que eu não devia ter feito isso? Eu perdi tempo. Nunca é perda de tempo estar com o Senhor. Nunca é perda de tempo, nunca pense isso. E aí ele vai continuar dizendo que se eu tivesse contado as mesmas mentiras, se eu tivesse traído as pessoas, se eu tivesse agido como eles, talvez eu teria sido abençoado. Olha só como ele está jogando conversa fora, né? Isso tudo por conta da inveja. Olha como a inveja mina o coração do ser humano. Então ele passa praticamente o capítulo inteiro ressaltando como Deus abençoa uma pessoa que não conhece a Ele, como Deus pode ser tão bondoso assim. E aí, graças ao Senhor, como a gente sempre tem uma virada na história, e hoje vai ser a virada da sua história, Patrícia, Deus abençoe a sua segunda-feira, seja bem-vinda e seja cheia do Senhor. Deus tem uma palavra para você hoje, fica aqui com a gente. Até que tenha uma virada da história. E qual que é essa virada da história? Ele tá ressentido, tá com o coração desse jeito. E aí ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. Ou seja, quando a gente entra na presença do Senhor, seja fisicamente numa igreja, né, e com o coração, ou no seu quarto, na sua casa, quando a gente entra, né, e se apresenta: Senhor, aqui estou, as coisas mudam dentro de nós. Ele estava desse jeito até que ele entrou na casa de Deus. E então eu compreendi o destino deles. Então ele entra no Senhor, tem o seu coração transformado e ele entende o destino do ímpio. E ele começa a perceber que não importa o quão bem-sucedido os ímpios foram na terra. Não importa se as pessoas estão se gloriando, se envaidecendo, estão vivendo aqui o fruto, né, das conquistas e a beleza, né, que o dinheiro traz, o glamour que o dinheiro traz. Não importa se ele está olhando para as pessoas e as pessoas estão prosperando. Porque quando ele entra na presença do Senhor, ele percebe que não mais importa essa vida aqui na terra. Que o que vai importar para a gente vai ser o que a gente vai viver no céu. Ou seja, os olhos dele saem do momento, saem do momentâneo e vão para a eternidade. E é isso que estar na presença de Deus gera dentro de nós. Estar com o Senhor faz a gente tirar os olhos dessa terra. Entenda que a nossa vida aqui na terra é como se a gente estivesse no útero. A gente está sendo gerado no útero. A gente está sendo moldado, transformado, está formando nosso caráter, nossa personalidade, nosso jeitinho. Quando a gente nascer, quando a gente, né, derem à luz,
aí vai ser, na verdade, a nossa vida eterna com o Senhor. Porque a gente está aqui só sendo moldado, transformado, capacitado. E aí, quando a gente nasce, é para onde que a gente vai, né? Para a eternidade que você vai, é para o céu, para o inferno que você vai. É porque às vezes a gente dá muita importância para essa terra. E a gente acha que, nossa, se fulano tem essa vida inteira, parece que você se sente muitas das vezes menosprezado ou menor que os outros. Sendo que o que nós deveríamos nos gloriar de fato não é das nossas conquistas terrenas, né? Não são as nossas conquistas terrenas, mas sim a nossa salvação. E viver para sempre ao lado de Jesus. E isso não tem preço. E às vezes a gente valoriza tanto o que é palpável. A gente valoriza tanto aquilo que os nossos olhos veem. E isso é raso. É raso demais. Porque Deus tem muito mais. O que é tudo isso perto de uma vida inteira com Deus? E Deus quer fazer com que os seus olhos sejam abertos. Para que você valorize aquilo que você vai viver no futuro. Existe uma palavra em que os homens, né, os discípulos estão seguindo Jesus. E eles começam a... Jesus expulsa um demônio. E eles ficam, meu Deus, olha só o que Jesus fez, ele é maravilhoso, ele faz e acontece. E eles falam isso com Jesus, ficam assim, maravilhados. E Jesus fala, vocês não deveriam ficar assustados com isso. Vocês deveriam ficar assustados com a salvação que vocês receberam de mim de graça. E quando eu digo assustado, entenda que o assustado é no sentido de maravilhado. No sentido de, meu Deus, olha isso. Então, às vezes a gente fica, nossa, o Senhor expulsa demônios, Jesus cura as pessoas. Mas se tudo que a gente tiver que ficar assim, meu Deus, é com a sua salvação. E às vezes a gente perde isso de foco. E aí, continuando aqui, ele vai falar no versículo 17, né, que ele diz isso. Até que eu entrei no santuário, meu coração foi transformado. Então, na presença do Senhor, o nosso coração é transformado. Diante do Senhor, diante dos pés dele, é que a nossa mente muda. Então, você entra de um jeito, e por isso que é tão importante a gente cultivar, né, experiências, cultivar hábitos com o Senhor, porque é na presença dele que a nossa vida é transformada, que a gente muda a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, e a gente vai pro outro lado da força, que é bem melhor do que do lado que a gente fica cultivando os nossos próprios sentimentos. Aí ele vai falar, a estrada escorregadia em que os puseste, que termina com a colisão contra o muro das desilusões. Ou seja, está falando de desilusão. Eles podem parecer prosperar aqui na terra, mas é um mundo de desilusão. Num piscar de olhos, as coisas acontecem. Uma curva cega na escuridão e será o pesadelo. Então, não há nada para eles, nunca houve. Então, ele realmente começa a reconhecer que mesmo que o ímpio esteja prosperando, de fato, analisar se alguém é bem-sucedido aqui nessa terra e se essa pessoa tem salvação. Essa é a melhor forma, é a melhor régua. E a nossa régua é diferente, né? A gente vê hoje as redes sociais, elas colocam isso dentro da gente, né? A gente vê o sucesso do outro e aí você pensa, caramba, eu tô ficando pra trás, né? Então a régua que você tem que medir é uma régua de o quanto aquela pessoa tem vida com Deus, o quanto aquela é completamente diferente do que a gente mede. A gente mede as pessoas pelo que elas têm, né? Pela forma física do corpo delas, pela foto bonita. E acredite em mim, muita foto não é nada daquilo que a gente imagina. Não que a gente tenha que torcer para que o outro sofra, mas às vezes algo que motiva o seu coração e que traz tristeza, que traz comparação, não é verdade. Porque as pessoas, às vezes, é um grito de desespero de muita gente, muitas fotos, muitas postagens. Pelo menos aqui eu preciso parecer que eu estou bem. E no fundo as pessoas não estão. Já conheci pessoas assim, pessoalmente, de postar coisas e sentirem coisas completamente diferentes. E de dizerem pra mim, terem coragem de dizer pra mim, de tão não tem mais vergonha de se expor, que elas estavam mandando recado pra alguém. Ou seja, gente, isso acontece. Então, que a sua inspiração seja diferente. Não se inspire naquilo que é palpável. Não se inspire naquilo que é real. Se inspire naquilo que está por vir. Essa sim é a nossa inspiração. E até com relação às redes sociais, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque é algo muito atual. A gente tem ali, por exemplo, no Instagram, eu tenho tantos seguidores. Gente, o que significa a palavra seguidor? Na Bíblia, por muitos momentos, no Novo Testamento, a Rosângela, foi isso que veio à minha mente, nem tudo que reluz é ouro, é verdade. Jesus tinha tantos seguidores na Bíblia, né? Alguns discípulos ali, em alguns momentos, alguns mais do que outros, né? Mas ele tinha seguidores. E o que significa a palavra seguidor, né? E quando a gente tem ali os nossos seguidores no Instagram, o que a gente faz com esses seguidores? Que referência você tem sido para os seus seguidores? Será que você tem sido uma das pessoas responsáveis por culminar
por trazer coisas ruins para o coração daquela pessoa, se de fato eles são seus seguidores, como você pode influenciar essas pessoas, né? Então a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, e você como crente, você como cristão, para pensar, aquelas pessoas que estão te seguindo, você realmente está trazendo algo de bom para elas? Como pequenos Cristo aqui nessa terra, você está fazendo com que elas tenham vontade de seguir, por quê? Né? O que motiva as pessoas a estarem ali com você? A gente tem que parar para pensar, porque nós temos a capacidade de influenciar as pessoas também nas nossas redes sociais. Então, use com sabedoria e faça da melhor maneira, porque existem pessoas que estão te seguindo, né? Estão querendo saber o que você faz, o que você pensa a respeito de algo, e você pode se posicionar com relação a isso, né? E não só mostrar o quanto você é bonita, mostrar o quanto você é feliz, mostrar o quanto... E eu digo isso pra mim também, porque é uma linha muito tênue. Quando a gente vê, a gente, ai, gostei, né? E a gente tem que perceber quais são as motivações do nosso coração e agir com intencionalidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas redes sociais. O mundo mudou, então tem tantas maneiras da gente alcançar alguém hoje. Como você pode alcançar? Você também pode alcançar por lá, né? E use essas estratégias também. O que você está querendo passar? Que mensagem você quer transmitir? Transmita as mensagens que venham do coração do Senhor, tá? Meu conselho para você. E aí, a partir do versículo 21 até o final, ele vai ter esse reconhecimento. Porque a pior coisa que tem é a gente nutrir sentimentos ruins no nosso coração, ser uma pessoa invejosa e por aí vai, mas não perceber isso. Isso é muito ruim, é muito triste. E Asaf, ele reconhece isso. Ele fala, eu estava sufocado. Ele percebe que a inveja sufocava o coração dele. E triste, consumido pela inveja. Então ele não é uma pessoa que fala, não tem inveja não, tá tudo bem. E é mentira. Então ele reconhece. E a gente tem que ter essa humildade dentro do nosso coração. Porque o Senhor, bem-aventurado aqueles que são humildes, né? O Senhor despreza os soberbos. E aquele que é humilde, ele abraça. É bem-aventurado aos olhos do Senhor. E aí ele fala, fui um completo ignorante, um sonso diante de ti. Eu gosto da versão, né? A versão tradicional não falaria sonso, essa aqui fala. Ainda estou em tua presença, mas agora pegaste pela minha mão. Porque só quando o Senhor pega pela nossa mão, abre os nossos olhos que a gente vê, opa, nem tudo que reluz é ouro. Opa, os nossos olhos são abertos e às vezes é como se a gente estivesse numa cegueira espiritual, né? A gente não consegue enxergar essas coisas. Mas o Senhor pega nas mãos de Asaf e pega nas suas mãos hoje e o que ele faz? Nos conduz, que é o que o versículo seguinte vai dizer. Sábia e amavelmente me conduz e me abençoas. Então, com sabedoria, com amor, com jeitinho, o Senhor pega na sua mão e te conduz e fala, minha filha, saia desse lugar. Esse lugar não é para você. Esse lugar de inveja, de incredulidade na minha bondade não é para você. E o Senhor nos conduz. E é o que Ele está fazendo isso com a gente hoje, né? Nos guiando e nos conduzindo para esse lugar onde a gente pode sim confiar na bondade de Deus. Onde a gente não deve achar que Deus não é bom com a gente, bom com uns, bons com os outros, onde Ele não é justo. Saia desse lugar. E o Senhor está fazendo isso com amor. Ele não está fazendo, sou invejosa. Não, Ele está fazendo com amor. Querendo te mostrar, minha filha, vem para esse lugar de confiar no meu amor, de confiar no meu julgamento. Eu é quem sei de tudo. Aí ele vai continuar dizendo, tu és tudo que desejo no céu e tudo que desejo na terra. Na versão tradicional é aquele versículo famoso que fala, quem tenho eu no céu além de ti, né? E não há na terra outro que eu queira mais que a ti. Então ele volta para o centro, né? E eu gosto da palavra, porque a palavra mostra a fragilidade do homem, mostra o momento em que ele vai para o lado certo da força e quando a gente vai para o lado certo, nosso coração muda. Então a pessoa que entra na presença de Deus, cheia de inveja, cheia de preocupação, com o coração turbado, com o coração amargurado, ao mesmo tempo em que o Senhor transforma o nosso coração, a gente já vai e começa a adorar o Senhor. A gente muda o foco, muda a chave, muda a perspectiva. A gente vai de AM para FM no mesmo instante, porque o Senhor nos conduz a esse lugar. E aí eu já estou caminhando para o final, ele vai falar assim, minha pele perde a firmeza e os meus olhos ficam fracos, mas o Senhor é firme como rocha e é fiel, ou seja, eu sou frágil.
Nós somos humanos. E por muitas vezes nós somos tão frágeis, qualquer coisa deixa a gente triste, qualquer coisa deixa a gente às vezes incrédulo. Nós somos frágeis, mas se apegue nessa segunda parte. O Senhor é rocha. Você pode ser frágil, facilmente machucado, mas o Senhor é uma rocha fiel. E se nós estamos firmados na rocha, nós nos tornamos firmes. À medida que a gente enfraquece, a gente está firmado na rocha, os nossos pés voltam, param de cambalear e a gente firma os nossos pés novamente. E por isso é importante caminhar com o Senhor, porque no mundo nós teremos aflições, nossos pensamentos oscilarão o tempo todo, os nossos sentimentos virão e fico, em algum momento eu estou bem, em outro momento eu não estou tão bem assim, mas eu estou firmado na rocha e eu volto para o centro, eu volto para aquele que me conduz e me segura. Vejam, os que o abandonaram estão em declínio. Então ele mostra para a gente o que acontece com aqueles que desanimam, com aqueles que param de firmar os seus pés na rocha. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Alguém que desanimou na caminhada, né? E a vida dessa pessoa provavelmente tá pior do que antes. Às vezes pode parecer que não tá, mas tá, principalmente no coração da pessoa, né? E aí ele vai falar, mas para mim estar na presença de Deus é inigualável. Então ele diz, eu sei que aqueles que desistiram estão fracassando, mas para mim estar na sua presença não tem lugar melhor. Por que é bom estar na presença do Senhor? Gente, são tantos motivos. Eu posso dizer para vocês, dentro do nosso contexto, é bom estar na presença do Senhor porque ele mostra, ele sempre faz a gente se olhar no espelho e enxergar coisas que a gente precisa mudar dentro de nós. E só o fato de fazer isso nos torna pessoas melhores. Somos seres humanos melhores, esposas, namoradas ou filhos, seja lá o que você for, você passa a ser melhor, porque você olha nesse espelho e o Senhor mostra o que precisa ser melhorado dentro de você. Então sim, estar na presença de Deus é inigualável. Estar na presença de Deus te traz esperança. Eu já falei aqui que a falta de fé caminha com a desesperança, com o desespero. Então quando a gente tem o Senhor, a gente sai desse lugar de incredulidade, a gente passa a ter esperança e confiança no Senhor, né? E aí ele vai falar assim, finaliza, fiz do Senhor a minha casa, ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. E ele fez isso. Asaf contou ao mundo, não teve vergonha de expor e dizer, eu sou invejoso, eu fui invejoso, mas eu também conto ao mundo a capacidade que você tem de me transformar. Conte ao mundo a capacidade que Deus tem de mudar a sua vida, né? Você pode encher a sua boca sim, para falar, eu era desse jeito e hoje não mais. Eu fazia e pensava desse jeito, mas hoje Deus transformou o meu coração, né? Entenda que quando a gente nutre esse olhar de inveja para as pessoas, é como se a gente estivesse dando mais valor para as coisas, para aquilo que é palpável, para um estilo de vida, do que para o Senhor, né? E a gente, quando nutre esse sentimento, é como se a gente estivesse dizendo, Senhor, parece que o Senhor não escuta a minha oração, a gente muda o foco, e o Senhor quer que você olhe que o maior presente que Ele poderia ter te dado, Ele já te deu, que é a salvação. Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie por ser salvo, e não por conquistar, e não por ter as coisas, né? Jesus, ele não morreu na cruz para você conquistar as coisas, para você ter as coisas. Você pode sim acabar tendo um monte dessas coisas que você deseja, mas o presente maior, o seu foco maior é a salvação. Então, se tiver que ter inveja de alguém, inveje a vida dela com Deus e trabalhe para que você tenha algo parecido com Ele também, né? O mais importante, o que mais importa na nossa vida não é você conquistar, não é você ter as coisas, né? Não é você continuar, sei lá, em busca de coisas que em algum momento serão vazias, né? Porque quando a gente morre, tudo isso fica para trás. Mas é sim a gente continuar mantendo o Senhor como nosso grande tesouro, mantendo o Senhor no foco. Não é olhar para o tesouro de alguém e falar, eu queria tanto, mas que você olhe para o seu próprio tesouro e você já tem esse tesouro que é tão precioso, que é tão maravilhoso, que é o Senhor, né? Volte para o centro de todas as coisas e, como eu disse no começo, nunca negocie a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, porque quando a gente negocia essa bondade, a gente começa a achar que eu que tenho que fazer as coisas, porque Deus não está trabalhando por mim, Deus não está fazendo as coisas por mim. Então não ache isso do Senhor, né? Volte a sua mente para o lugar certo e nós vamos orar sobre isso, para que o Senhor possa limpar a sua mente e o seu coração, tá bom? Vamos orar agora, e aí depois eu gostaria que, se vocês já quisessem e tiverem, amém, Patrícia, glória a Deus, que bom que edificou sua vida.
algum pedido de oração, podem pedir aqui, tá? Que a gente vai tomar um tempinho orando aí pelas causas de vocês, né? Nós vivemos em unidade, em família, então a causa de vocês passa a ser a minha causa. Isso é viver em comunhão, né? Então vamos orar por essa palavra. E se vocês tiverem pedido específico, podem falar aí também, tá bom? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por essa correção. Obrigada, Jesus, por sempre nos fazer voltar para o centro de todas as coisas. Obrigada por nos pegar pela mão de uma forma tão amorosa, tão generosa, tão cuidadosa e nos ensinar onde o Senhor deseja que a gente esteja. Obrigada, Senhor. Eu clamo agora para que o Senhor possa transformar os nossos corações. Eu declaro coração e mente transformadas nesse momento, Senhor. Arranca do nosso peito os sentimentos que nos fazem mal, as comparações. Arranca do nosso peito, Senhor, a incredulidade na tua bondade, a incredulidade no teu poder. Arranca do nosso peito agora, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro uma mente renovada, uma mente onde a gente possa sim, Senhor, ver a tua bondade na vida das pessoas e nos alegrarmos com ela, não te questionar, Senhor. Senhor, nos tira desse lugar, nos arranque desse lugar de incredulidade, nos arranque desse lugar, Senhor, de comparação. Papai, eu declaro que os nossos olhos sejam agora abertos para a tua bondade, olhos abertos para aquilo que o Senhor tem feito na nossa própria vida. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue, para que a gente seja agradecido aos passos que nós já demos até aqui. Senhor, nos perdoe pela nossa reclamação, nos perdoe quando comparamos as vidas, nos perdoe quando não somos gratos ao Senhor, quando ficamos, papai, num lugar que te chateia, que te entristece. Nos perdoe, Senhor, o nosso coração. Nós reconhecemos as nossas falhas e nós nos posicionamos agora com o coração agradecido ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada pela salvação que o Senhor nos deu, pelo preço alto pago na cruz do Calvário por Jesus. Obrigada, Senhor, pela salvação. Senhor, não permita que os nossos olhos tirem o foco, Senhor, daquilo que é importante, papai, daquilo que de fato o Senhor valoriza. Senhor, eu declaro olhos centrados, olhos voltados para o Senhor, e repreenda agora, Senhor, todo o óculos que o inimigo tenta colocar na nossa vista, que nos impede, Senhor, de enxergar a bondade do Senhor, o quanto o Senhor tem trabalhado por nós, os pequenos milagres. Senhor, que nós possamos de fato olhar para aquilo que o Senhor está fazendo e não para aquilo que ainda falta, Senhor. Senhor, corrija agora a nossa perspectiva, muda agora a nossa perspectiva, no nome de Jesus. Eu declaro corações agradecidos, corações e olhos voltados para o Senhor, com foco no Senhor e mais ninguém, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito de pensar dessa maneira e eu encorajo sempre as pessoas, né, com quem eu tenho convivência a pensarem dessa maneira também. A gente precisa olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que lhe falta fazer, né? Porque quando a gente fala assim, mas falta isso, a pessoa não mudou isso, falta isso, mas ele já mudou tantas outras coisas, né? Então pense sempre naquilo que o Senhor já fez e que essa seja a sua inspiração, né? E não ficar só olhando para aquilo que ainda falta. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. A semana está só começando, precisamos de força e coragem para vencer os desafios. E eu declaro essa força e essa coragem sobre a sua vida nessa manhã. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê sabedoria para lidar com todas as situações que estão por vir. Mas eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu declaro que essa seja a sua realidade essa semana, no nome de Jesus. E amanhã estamos aqui de volta estudando Salmo 74 às 7h14 da manhã, tá bom? Vai ser com o Zé Ricardo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.